Olá, meu querido, olá, minha querida. Estamos de volta, né? Então, estamos falando aí dos modos em relação aos tempos, né, verbais. Falamos, então, sobre o modo indicativo, como se comportam os tempos do modo indicativo nesse modo verbal. Falaremos agora sobre o subjuntivo e o imperativo, tá bom? Então, vamos lá. A mesma organização que vocês fizeram com o modo indicativo, cadê um exemplo? Vocês farão com o modo subjuntivo, tá bom? Então vamos lá, coloquem assim, o modo, ao invés de indicativo, vocês vão colocar aqui modo subjuntivo, tá bom? E aqui, no lugar, quando vocês colocam os asteriscos, no primeiro asterisco vocês vão colocar presente, abaixo, outro asterisco, pretérito imperfeito, outro asterisco, futuro, tá bom? O que denota, e aí do outro lado coloquem sambar, façam aquela divisão, coloquem sambar aí, tá bom? O que denota o modo subjuntivo? O modo subjuntivo vai denotar desejo, hipótese ou dúvida, tá bom? É algo que não é certeza, tá? Então vamos lá. O presente, o que é a nossa ideia de presente aí? Vai indicar desejo ou hipótese, tá bom? No pretérito imperfeito, o que vai ser indicado? Passado relacionado ao futuro. E no futuro, é algo que pode vir a se realizar, tá? Maravilha. Então, eu sei que eu ainda não fiz isso lá no modo do indicativo, mas eu vou fazer, tá? Em frente aí, em frente aos tempos, nessa segunda parte da nossa divisão, que vocês colocaram sambar, vamos colocar logo à frente aí, ó, do presente, entre parênteses, que eu sambe, tá bom? No pretérito imperfeito, em frente aí, na coluna do sambar, vamos colocar entre parênteses, se, se eu sambasse, tá? No tempo de baixo, em frente, lá na coluna do sambar, entre parênteses, quando eu sambar, tá bom? Vocês verem rapidinho. Tá. Então, essas marcações que eu pedi para vocês colocarem entre parênteses aí, é o que vai indicar para nós essas noções, tá bom? São elas que vão marcar a dúvida, tá? Então, se eu sambe, né? Se eu sambe quando? Que eu sambe hoje, né? No pretérito imperfeito, se eu sambasse. Então, se eu tivesse sambado lá no momento do meu passado, algo no futuro teria acontecido. Então, é algo que está relacionado ao passado e vai dar uma consequência no futuro. Então, se eu tivesse feito A, B teria acontecido, tá? Futuro, quando eu sambar. Então, é algo que ainda vai acontecer. Então, quando eu sambar, algo acontecerá, tá bom? Então, são essas três marcações aí dentro do parênteses que vocês vão entender numa oração que vão vir colocadas antecedendo o sujeito e o verbo na oração, que vocês vão entender quando está no subjuntivo, tá bom? Porque essas três marcações, elas vão demonstrar exatamente o subjuntivo, a questão do subjuntivo. Dúvida, hipótese, desejo, tá bom? Então, esse é o nosso modo subjuntivo. Então, esses três tempos estarão agindo dentro do subjuntivo, tá bom? Agora, o modo imperativo, meu lindo e minha linda. Como ele funciona? O modo imperativo, ele denota para nós conselho, pedido ou ordem, tá? Então, dentro do imperativo, nós temos duas divisões, tá bom? O afirmativo e o negativo, tá bom? Nós teremos
Esse modo é na segunda pessoa, ou do singular, ou do plural, tá? Então, vamos ver como funciona. Então, faça tu, faça você, tá bom? Então, aí eu tenho no afirmativo, tá? E no singular, senão ficaria façam vocês, tá bom? No plural, modo afirmativo, é quando eu não levo uma negativa, uma partícula negativa à minha oração, tá? Como ficaria no modo negativo? Não faça tu, não faça você. Qual é a diferença? Por que é negativo? Porque tem a partícula não, o advérbio de negação, não, tá bom? Então, agora vamos voltar lá ao modo indicativo, que eu quero preencher com vocês os tempos verbais de sambar, tá? Como que vai se comportar, por exemplo, a primeira pessoa, eu só vou conjugar na primeira pessoa, no eu, tá bom? O verbo sambar em cada um daqueles tempos que a gente elencou, ou seja, do modo indicativo, os tempos que nós elencamos: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, tá? Como vai ficar sambar? É aquela hora que vocês vão voltar no indicativo e vão preencher a folhinha aqui para mim. Então, em frente do presente, vocês vão colocar a conjugação, tá bom? Então, aqui temos o presente, vocês vão colocar a conjugação do presente. Pretérito imperfeito na frente, a conjugação do pretérito perfeito, tá bom? Então, a primeira conjugação de sambar na primeira pessoa, do singular, no presente. Como ficará? Presente, sambo. Pretérito perfeito, sambei. Pretérito imperfeito, sambava. Pretérito mais que perfeito, sambara. Futuro do presente, sambarei. Futuro do pretérito, sambaria. Tá bom? Então, para vocês completarem essa tabelinha aí, que é a forma que vocês vão conjugar, tá? Novamente, para vocês saberem melhor como vocês vão conjugar, vocês precisam não ficar olhando tabela, mas voltar à aula de morfologia e compreender as construções. Porque que cada partícula, não é isso? Cada morfema, para dar nome aos bois, cada morfema, o que ele indica, tá? Por que o pretérito perfeito é sambara? Por que a gente vai ter essa estrutura no pretérito perfeito? Por que a gente vai ter esse rá aí? O que ele indica pra gente? Vocês lembram, né? Tem partícula que indica exatamente o tempo. E o tempo vai ser, aquela partícula, ela vai ser recorrente nas flexões de determinado tempo. Estamos lidando com o tempo agora. Vocês precisam entender isso, tá bom? Maravilha! Vamos falar um pouquinho, então, aproveitar e vamos já começar a falar um pouco sobre vozes verbais, tá bom? A voz verbal é como o verbo se flexiona para dizer se determinado sujeito da oração ele sofreu a ação ou ele recebeu. Nós conversamos sobre isso e eu disse para vocês em 2 momentos já que nós temos a voz passiva, voz ativa e a voz reflexiva, tá bom? Quando nós conversamos sobre isso, eu falei muito também sobre concordância verbal, tá? Porque é em relação ao que a voz verbal? Eu preciso que o meu sujeito e o meu verbo estejam em concordância de número e pessoa. E essa voz, ela vai me indicar se o meu sujeito ele está praticando uma ação dentro da oração ou se ele está recebendo essa ação dentro da minha oração, né? Se o meu sujeito ele não concorda com o meu verbo, às vezes eu também eu sofro um empecilho, né? Para identificar sujeito, identificar verbo, voz. Então, é importante que a gente tenha essas concordâncias, principalmente na modalidade escrita da língua. Que a gente acaba não fazendo isso na modalidade oral, mas isso é normal, tá bom? Já conversamos, isso é normal, tá? É a voz coloquial, a linguagem do dia a dia, ela nos permite esses improvisos. Quando nós vamos para a linguagem escrita, isso é mais restrito, não é isso? Pois então, vamos lá.
Então, a nossa primeira voz, né? A nossa primeira voz verbal é a voz ativa. Quando eu tenho uma voz ativa? Quando eu tenho um sujeito na minha oração, ele está praticando ele está praticando uma ação. É ele quem pratica, é o meu sujeito. Quando eu tenho esse sujeito que pratica ação, eu tenho um sujeito ativo e eu tenho uma voz ativa também. Aliás, eu tenho um sujeito agente e a minha voz ela será ativa. Como eu identifico, né, isso? Como a gente vai fazer, né? Nós primeiro, para identificar a voz, nós vamos identificar o sujeito da oração, que é quem, amado, quem responde o verbo. Segundo, identificar quem está recebendo ou quem está executando a ação, identificação do tipo de sujeito, e aí chegamos à voz, tá? Exemplo, como que nós conseguimos compreender, tá? Então tá, tem essa oração. Eu li o livro. Então tá. Primeira pergunta, para identificar o sujeito. Quem leu o livro? Eu. Então tá, eu li o livro. Se eu estou lendo o livro, se eu sou o sujeito e eu estou lendo o livro, que é um agente externo, se eu estou praticando ação, eu sou o sujeito agente que pratica. Então, a minha voz verbal será ativa, pois eu estou praticando determinada ação. Maravilha! Então, voz verbal agora é voz passiva, voz verbal passiva. É quando o meu sujeito da oração, ele vai sofrer a ação, tá bom? Por um agente externo. Então, por exemplo, o livro foi lido por mim. Então, por mim, não é o sujeito da oração, porque não é ele quem concorda. Quem foi lido? Foi mim ou foi o livro? O livro. Então, se foi o livro quem foi lido, ele é meu sujeito da oração, tá? E ele é um sujeito que está recebendo uma ação. Ele foi lido por alguém, esse agente externo da oração. Se o livro foi lido por alguém, e ele é o sujeito, né? Então, ele é o paciente, um sujeito paciente na minha oração, tá? Outra forma de eu entender isso é quando eu tenho um auxiliar, nós já conversamos sobre isso, um auxiliar, que pode ser, os auxiliares da nossa língua ser ou estar, tá? Então, uso um auxiliar, não importa se ele está conjugado ou não, mas um verbo no particípio, na forma do particípio. O particípio, pessoal, é aqueles que termina com ido ou ida, iado ou ada, tá bom? Todos os verbos que terminam dessa forma são do particípio. Vamos ver o nosso aqui dessa oração. O livro foi lido por mim. Lido, ido, tem essa terminação. Se tem essa terminação, eu tenho uma voz passiva. Eu tenho o verbo no particípio auxiliar, que está pós-posto a um que vem depois, tá? A um auxiliar, que é o foi, tá bom? Então, o livro foi lido por mim. Mas tem uma forma mais fácil de vocês conseguirem identificar essa voz verbal. Por quê? Que é a identificação do sujeito. Se ele está recebendo uma ação, sua voz verbal será passiva, tá bom? A sua voz verbal será passiva. Essa voz verbal passiva, nós temos duas vozes verbais passivas. Essa que eu estou comentando com vocês é a voz verbal analítica, tá bom? Por quê? Porque eu também posso ter a sintética. Qual é a sintética? A sintética, o exemplo de voz passiva sintética. Vence computador. Como é que eu construo essa voz ativa sintética, tá? Ela vai receber, então, um verbo de vender, né? Vende, na terceira pessoa, né? Quem é ele vende. Então, terceira pessoa, vende, tá? Então, esse verbo na terceira pessoa, mais a partícula ser, tá bom? Então, vence computador. Então, essa que eu acabei de explicar é a voz passiva sintética, tá bom? Temos também a última, que é a voz reflexiva. Na voz reflexiva, o meu sujeito, ele vai sofrer e receber a ação ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Então, Ana penteou-se. Quem penteou-se? Ana. Quem foi penteada? Ana. Então, ela está sofrendo e recebendo
a ação, tá? Como que fica essa construção? Então, eu tenho o verbo mais um pronome reflexivo aí, que no caso é o ser. Por isso que a voz, ela recebe esse nome, tá bom? Maravilha. Então, é isso. Bom, conjugações verbais, a gente já discutiu. Tem 3 tipos, pessoal, de conjugação verbal. A primeira conjugação é o ar, aqueles verbos que no infinitivo estão em ar. Segunda conjugação, os verbos no infinitivo. Por exemplo, conjugação de ar, um exemplo. O ar, tá bom? Conjugação em er, que é a segunda conjugação verbal. São os verbos que no infinitivo são findados por er. Por exemplo, beber. A terceira conjugação são os verbos findados em ir. Por exemplo, partir. Tá bom? E aí, os casos nominais. Essas 2 informações não estão aqui, mas anotem, tá? Para o vídeo, volta, já disse. Para isso, a aula à distância é boa. Não temos o quadro, mas vocês podem voltar, tá bom? Tá, formas nominais. Elas podem não estar flexionadas da forma que, por exemplo, eu passei para vocês também, tá? Mas, por exemplo, ela pode estar no infinitivo, que é a forma do verbo sem flexão, né? Que nós já conversamos, que vai dar nome ao verbo, né? Então, beber é um exemplo. Está no seu infinitivo, não há conjugação. O gerúndio, que é aqueles verbos terminando em NDO, né? Então, andando, atendendo, lendo. E nós temos também a forma nominal do particípio, que é o exemplo para vocês que eu dei quando nós temos uma passiva, né? Algo na voz passiva, uma voz passiva, analítica, que eu tenho um auxiliar antecedendo o particípio e o verbo no particípio. Quando é verbo no particípio? Que é aqueles verbos terminados em ido, ida, ado, ada e então nessas 2 terminações e sofre flexão, né? De gênero, ó. Esses sufixos são sufixos. Então, ido, ida, ado, ada. Idos, idas, ados, adas. Tá bom? Bom, eu queria então só deixar também mais claro para vocês, né? Trazer mais essas 2 informações que são importantes, né? E aí a gente vai trabalhar algum conteúdo aqui da apostila também, tá bom? Eu passo para vocês por escrito aí nos vídeos, tá? Então por hoje é só. Um beijo e até o próximo sábado. Tchau!